Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 7 de setembro. Nós hoje vamos refletir a passagem da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 11 a 14. Neste dia em que celebramos a independência do Brasil, nós assistimos o conflito que nossa sociedade vive. E é preciso de fato que estejamos atentos, busquemos discernimento para tomarmos a nossa melhor decisão. E tantas vezes, para não ficar do lado da hipocrisia, é preciso romper. Paulo irá romper hoje com Pedro, com Barnabé, acusando-os de hipócritas. Esta é a passagem que nós vamos ouvir hoje. Que ela nos ajude também a tomarmos decisões firmes, corajosas, a favor do Evangelho. Não sermos coniventes com as hipocrisias presentes no nosso mundo. Vamos então preparar nosso coração para acolher a palavra de Deus. O texto bíblico então é capítulo 2, versículos 11 a 14. Quem irá proclamar para nós será Nancy, de Jaú, no estado de São Paulo. Tua palavra é uma luz no meu caminho. Tua palavra é uma luz no meu viver. Fonte de água viva, é fonte de esperança. Transforma a nossa vida em comunhão, irmão. Tua palavra é uma luz no meu caminho. Tua palavra é uma luz no meu viver. É fonte de água viva, é fonte de esperança. Transforma a nossa vida em comunhão com o irmão. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas, quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu, que és judeu, vives como os gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? Esta passagem que hoje ouvimos, ela é bastante complexa. O apóstolo descreve a sua discussão com Pedro, que inicialmente comia com os cristãos gentios em Antioquia da Síria, sem se preocupar com as leis dietéticas alimentares. Mas após a chegada de pessoas de Jerusalém, evita comer na mesma mesa com os gentios. Isso vai provocar em Paulo uma indignação. A polêmica com Pedro é exposta de maneira muito clara e revela o caráter sincero de Paulo. O problema é a hipocrisia, ou seja, pregar uma coisa e fazer outra. Pedro comia com os cristãos provindos de outras etnias, conhecidos como gentios, também chamados os helenistas. Mas quando chegavam os judeus, Pedro se afastava e já não comia com os gentios.
A lei antiga dizia que um judeu não podia comer com um gentio, porque se tornava impuro. Porém, pela Assembleia de Jerusalém, que nós vimos no dia de ontem, a decisão era que os não-judeus não precisavam observar a lei mosaica. Paulo, então, repreende Pedro em público, porque este, diante dos judeus, segue e cumpre a lei antiga, e diante dos não-judeus, segue a lei nova do Evangelho. O fato se passa justamente em Antioquia da Síria, uma localidade-chave para a difusão do cristianismo. Era uma cidade grande, uma espécie de porta aberta, pois aí começa a evangelização dos gregos. E aí, pela primeira vez, os cristãos recebem o nome de cristãos. Então, é nesta localidade que vai se dar esse conflito. E o conflito vai marcar, de fato, a história das primeiras comunidades cristãs. Porque a partir dali haverá um rompimento entre Paulo e Pedro e entre Paulo e Barnabé, que era um grande companheiro de Paulo. Viajou com Paulo, ajudava Paulo. Agora, Paulo também critica Barnabé por estar conivente com Pedro e vivendo também aquilo que ele chamou de hipocrisia. Então, há aí um rompimento e isso faz com que a história tome rumos diferentes. E quando nós olhamos, se não fosse essa atitude de Paulo, se ele fosse mais tolerante, talvez o evangelho não teria se expandido tanto, ido para o meio dos pagãos, porque até então os judeus que acreditavam que o Messias veio para libertar o povo de Israel, pensavam que aqueles que iam aderindo à fé tinham que tornar também judeus, ao menos assumir a forma de vida dos judeus, a lei mosaica. E o que Paulo vai fazer é romper. Há uma nova lei, há uma nova ordem que é a do Evangelho, onde todos são acolhidos, não é preciso mais aquelas normas alimentares, não é preciso a circuncisão, não é preciso mais seguir tantas leis que os judeus seguiam. É um rompimento. Isso nos faz pensar também na nossa história. Quantas vezes precisamos romper para crescer? Tantas vezes nos tornamos coniventes com hipocrisias, com falsidades e não conseguimos ir adiante, ficamos estagnados. Tantas e tantas vezes a tolerância, ela é conivência. E o Papa Francisco, na sua última encíclica, ele insiste muito nisso. Em Fratelli Tutti, ele fala que existem conflitos inevitáveis, porque são conflitos que abrem para o novo. É um rompimento necessário para que a vida flua, para que as coisas aconteçam. Então, que nós possamos, ao longo desse dia, refletir sobre isso. Será que não estamos sendo coniventes com hipocrisia, com falsidades? Será que não é chegado um momento, às vezes, de um rompimento, da gente acreditar mais no Evangelho, defender o Evangelho com mais fidelidade? Que Deus, então, nos dê clareza, nos dê discernimento, nos dê, de fato, a capacidade de compreender os sinais de Deus e por onde devemos trilhar os caminhos do Evangelho. Vamos agora, então, ouvir mais um testemunho de vivência da Palavra de Deus em comunidade. Eu sou Maria Auxiliadora Laudares, de Mendonça, a Dora Laudares, de São João del Rei, Minas Gerais. Pertenço à paróquia salesiana Santuário de São João Bosco. A nossa paróquia é dividida em comunidades, em 3 comunidades. E essas comunidades em setores. Ao total são 33 setores. Cada setor tem um coordenador e seus auxiliares, com os mensageiros. São vários trabalhos de pastoral muito ativos e participativos. Agora, com a pandemia, um pouco desativados. Em algumas comunidades, temos grupos de reflexão bíblica. Eu mesma sou coordenadora de um grupo na minha comunidade. Os encontros são realizados nas casas dos participantes.
Eu aproveito a oportunidade para agradecer o Frei Gilberto, que não me deixou ficar totalmente parada com seu programa Pelos Caminhos da Bíblia. Muito bom refletir juntos. Nós, na nossa paróquia, temos a campanha do Quilo, que atende mais ou menos 76 famílias carentes, oferecendo um dia de encontro por ano, como a sugestão do Papa Francisco, para um almoço festivo. E existe ainda um centro comunitário Dom Bosco, onde teve início, alguns anos atrás, uma pré-escola para crianças carentes, que hoje ainda funciona em parceria com a Prefeitura. Neste centro, desenvolve-se vários trabalhos em artesanato, pintura, bordado, pré-vestibular, atendimento psicológico, nutricionista, e tem também um salão para festas. Na paróquia tem a obra do berço, que oferece enxoval para o bebê de mães carentes. Curso de língua São Marcos, uma banda de música coordenada por um padre salesiano, que já ofereceu oportunidade para as jovens hoje estarem na banda dos bombeiros, exército, prefeitura. Obrigado, Dora Laudares, pela sua partilha da caminhada de vida aí na sua paróquia. É muito bom que a gente possa participar na vida da igreja, participar das pastorais, sempre animados pela palavra de Deus, né? Que Deus continue então te abençoando, abençoando todos aí da sua paróquia, os padres salesianos que a conduzem. Então, muito obrigado. Farinhada, Eliane, então agora é com vocês. Olá, Frei Gilberto, paz e bem, queridos irmãos e irmãs. Fiquei aqui eu e Farinhada refletindo, né, na mensagem do dia de hoje, e ela foi muito profunda. Ficamos pensando aqui na atitude de Paulo diante dos conflitos que surgiam dentro da própria comunidade, conflito entre lideranças. Paulo não se calou porque tinha clareza da proposta do Evangelho. As nossas comunidades hoje também enfrentam desafios, enfrentam conflitos. E o caminho é encarar esses conflitos, enfrentá-los a partir do diálogo e do respeito. Para que haja de fato um crescimento. Com Paulo, aprendemos que os conflitos são positivos quando nos ajudam a repensar, a refletir nossas ações e nos aproximam do projeto de Jesus. Se o conflito nos divide, nos distancia da proposta do Evangelho, alguma coisa está errada. O que você acha, Farinhada? Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nessa manhã, no campo, na cidade, nas periferias. Frei Gilberto, Eliane, iniciou a reflexão trazendo a importância do dia de hoje, o dia 7 de setembro. É um dia de conflitos também. Muitas pessoas estão na rua defendendo bandeiras que nem sabem o que está defendendo. E a nossa missão enquanto liderança, animadores de comunidade, é evangelizar. E a exemplo de Paulo, ser fiel ao Evangelho. E por falar em conflito, né, Eliane, nós estávamos lembrando aqui também, Frei Gilberto, que a campanha da fraternidade deste ano nos desafiou. Nós cristãos, batemos bocas uns com outros, não compreendendo a proposta da campanha da fraternidade, que é tirada de dentro do próprio Evangelho. Vamos então evangelizar? A exemplo de Paulo, vamos evangelizar. Paz e bem. Evangelizar, o renovado ato missionário. Evangelizar, testemunhando Jesus Cristo em comunhão fraterna. A luta evangélica, opção preferencial pelos pobres, para formar o povo de Deus. Evangelizar e participar da construção de uma sociedade justa e solidária, a serviço da vida e da esperança Das diferentes culturas,
a caminho do reino definitivo, a caminho do reino definitivo, a caminho do reino definitivo, a caminho do reino definitivo.